Salve Legião, aqui quem fala é o Cliff, sejam muito bem-vindos a mais um Na Hora Eu Invento, né? Esse daí que é o meu programa que eu falo sobre coisas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Black Pill, pós-Black Pill no caso, né? E um pouquinho também de estoicismo, que é basicamente aquele tema que eu acho que eu também já falou um pouquinho sobre aqui no canal, mas eu queria trazer um pouquinho o meu ponto de vista sobre isso. E algumas outras coisinhas aí também relacionadas a esse tema. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho então sobre o pós-Black Pill, né? O que seria esse pós-Black Pill? Acredito que muitos de vocês já ouviram falar do termo Red Pill, né? Que era basicamente quando você acorda para as injustiças da nossa atual sociedade, as leis misândricas, o feminismo e todas as artimanhas femininas, essas coisas todas aí. É bem normal que nesses primeiros períodos o cara fique bem irritado com essas coisas, né? Não, todas as mulheres não valem nada e o mundo é uma merda e eu vou viver seguindo meu próprio caminho. Aí o pessoal fala que existe o período da Rage, depois existe o período da Red Pill, da Black Pill, né? Que é basicamente quando o cara ele vive o auge do niilismo e aí ele começa a falar não, que agora eu vou tacar o dane-se pra todo mundo e vou ser ruim mesmo, mas eu vou viver a minha vida e não sei o que, zaz. E aí chega o período da Honk Pill, né, que é o último estágio aí, que é quando o cara ele fica lelé da cuca e começa a rir de tudo. Então a gente tem esses três estágios aí, acho que é o luto, né, que é a Black Pill, e depois a aceitação, que é a Honk Pill. Então o que seria esse pós-Black Pill? Basicamente, o período em que o indivíduo, né, ele percebe que as coisas não são como disseram para ele quando ele era criança, e ele decide tomar uma iniciativa a respeito disso, né? Eu vou querer focar um pouquinho mais na parte dos relacionamentos aqui nesse podcast, porque eu acho que é o que influencia a maioria dos caras a procurarem esses termos, né? Inclusive a gente tem coisas um pouco mais evoluídas, hoje em dia já está na fase do Sigma, né? Na fase do Shed, essas coisas assim. Então são outros termos, outras formas de viver a vida, né? Outras ideologias de pensamento. Só um segundinho que eu acho que tem coisas acontecendo aqui. Então basicamente o cara viveu um tempo da vida dele onde ele só se frustrou com relacionamentos, né? Ele vivia uma mentalidade acerca das coisas e por conta disso surge uma necessidade do indivíduo de procurar formas terceiras, né? De uma forma de como entender as coisas, como elas acontecem. A gente vive numa época onde as coisas estão bem desestruturadas. Muitos jovens crescem sem uma referência paterna e até mesmo tem pais em casa, porém esses pais passam a parte do tempo trabalhando ou exercendo outras atividades, e coisas simples como a forma de lidar com uma pessoa dentro do relacionamento não acaba sendo ensinada, não acaba sendo passada. E isso é interessante porque se você for analisar de uma forma mais simplificada, você percebe que as coisas não são tão difíceis assim. Eu acredito que, por exemplo, o seu pai, o seu avô, ele não precisava ficar procurando terminologia de internet para conseguir profilar, né? Para conseguir ter uma relação com alguém, meu Deus do céu, com alguém de do outro gênero, né? No caso, uma mulher que seja. E isso acaba refletindo muito nas gerações mais atuais, visto que as pessoas não sabem nem muito bem o que elas são, e na hora de entender o outro fica essa confusão muito grande, entende? Isso acontece também muito com as mulheres, não só com os homens. Existem muitas mulheres que são meio perdidas aí na chave da vida, né? Um podcast que eu até pensei em postar, mas eu acabei desistindo, é com respeito a Pink Pill, que eu poderia trazer futuramente, mas é basicamente isso mostra tanto o quão as mulheres estão perdidas que elas não têm noção nem sequer
do que é a própria sexualidade delas, entende? Então, isso acaba refletindo bastante nos relacionamentos. E, por consequente, né, acaba gerando com que os jovens tenham mais dificuldade. Tipo, chega ao extremo que a pessoa ela acha que para conseguir conquistar uma pessoa, para conseguir ter um relacionamento, ele precisa entender de comunicação de internet. A hora em que eu respondo, o tempo que eu mando mensagem, se ela demora para responder, se ela me ignora, se ela curte alguma coisa que eu posto. Essas coisas são superficiais, para dizer que não são nem um pouco úteis. Relacionamento é muito mais do físico, do presente, do estar ali, do se fazer presente. Então, sim, existem pessoas que obviamente conseguiram fazer relacionamento através de internet, mas o ser humano, por essência, por natureza, é um ser social. E você pode passar, sei lá, quantos anos que forem, isso dificilmente vai mudar, entende? Então, a gente tem esses dilemas sociais aí. E agora voltando a falar a respeito do pós-Black Pill. O indivíduo, depois de se encontrar com esses problemas, ele acaba se deparando com duas situações. A primeira é ele tentar viver acerca daquilo, né? Ou seja, sentindo rage até o resto da vida dele, o que é uma coisa que é bem destrutiva e eu acredito que é findável. Isso pode trazer um fim, nem sempre é um fim bom, mas tem fim. Ou o cara aceita, né? O cara pode aceitar aquela situação ali em que as coisas estão todas ruins e ele decide só rir de tudo. E aí é onde ele entra a tal da Honk Pill. Só que esse foi o pior caminho possível para o indivíduo. O indivíduo que se prendeu na Black Pill ou que sequer acreditou que tudo estava ruim e que a sociedade realmente estava fadada ao fracasso e destruição, ela está fadada a ser uma pessoa infeliz. E obviamente eu não estou aqui para ser o bloomer da situação, né? Falar tudo vai dar certo, as coisas boas estão por vir. Não necessariamente. Existem casos e casos, só que eu acho que existe muito que a gente deveria aprender, o ser humano deveria aprender. Uma coisa que eu gosto muito do Dom Sandro é que, embora ele, por exemplo, seja uma pessoa que sempre esteja martelando os mesmos assuntos, é sempre as pautas de relacionamento, você vê meio que talvez de forma sublinhada que ele meio que é contente sendo quem ele é, da forma como ele é e vivendo da forma como ele vive. Se bem que, obviamente, você não vai... Tem pessoas e pessoas. Eu, por exemplo, não consigo... Eu quero constituir família, então eu não me vejo sozinho por muitos anos. Porém, eu acredito que pessoas que aceitam a situação atual e vivem aquela situação sem ficar reclamando, sem ficar terceirizando os seus fracassos, elas conseguem ser mais felizes e conseguem se libertar, por assim dizer, da Black Pill e de todo esse ciclo vicioso da Red Pill, né? Que é basicamente uma verdade dura, o luto e depois a aceitação. Eu acredito que você consegue escapar desse ciclo inteiro se você simplesmente conseguir aceitar a sua situação do momento, meio que assim dizer, dar graças a Deus por ser quem você é, por ter as coisas que você tem, agradecer, sei lá, pelo simples fato de você estar vivo e de você poder desfrutar das coisas que você desfruta, viver a sua vida de fato, né? Fazer um hobby, aprender a tocar um instrumento, entre outras coisas que você consiga fazer. Então, o indivíduo, quando ele para de olhar para o exterior e começa a olhar para dentro de si, e obviamente ele consegue desenvolver isso a ponto de sentir a prazer de estar consigo mesmo, ele consegue escapar desse ciclo da Black Pill e consequentemente de todas as pills aí que envolvem esse ciclo de verdade dura de ouvir,
luto e aceitação. Agora vamos pro último, né? Eu não sei, cara. Eu vim conhecer mais sobre o estoicismo, o segundo tema do podcast. Recentemente, eu achei interessante de início algumas coisas do estoicismo, só que eu tenho algumas ressalvas, entende? O que seria o estoicismo, para quem não tá manjando aí? O estoicismo seria basicamente a capacidade do indivíduo, da pessoa, viver a sua vida aceitando as coisas boas e ruins e ao mesmo tempo não fazendo caso de quando coisas ruins acontecem. Basicamente aquele indivíduo que se contenta e se conforma com a sua situação atual. Parece muito aquilo que eu falei anteriormente a respeito da Black Pill, né? Quando o cara ele consegue escapar. Então será que a resposta para Red Pill, para Black Pill, que seja para Honk Pill, seria o estoicismo? Eu já acho que não. Porque, vamos lá, estoicismo é uma filosofia de vida. E como todas as filosofias, ele traz muitos pontos teóricos e muitas coisas que precisam ser colocadas em prática para poder se evidenciar. E qual é o problema do estoicismo, do meu ponto de vista? Você pode sim aceitar a sua situação. Então, por exemplo, eu vou espirrar aqui, só um minuto. Então, por exemplo, misericórdia, eu tirei o pause na hora, achando que o cara já tinha ido embora e ficou dando drift aqui na rua. Ai, meu Deus, só um segundo. Continuando. O indivíduo ele pode viver em uma certa situação de vida onde ele que bosta. Peço perdão pelo grito. É porque eu tava tentando realmente esperando o cara parar. Quando ele finalmente parou, ele ligou o motor de novo. Aí eu não consegui me acalmar. Enfim, continuando, dando seguimento ao raciocínio. Então vamos dizer que um indivíduo ele tenha conseguido em sua vida algumas coisas que, do ponto de vista, sei lá, social, foram bacanas. Então, ele, por exemplo, ele tem uma casa que é dele. Ele tem, sei lá, um carrinho que ele consegue ir e voltar. E ele tem um trabalho estável que provavelmente ele vai conseguir manter por muitos anos. Muitas pessoas podem dizer que é uma situação confortável e que talvez ele não precise se preocupar tanto de agora em diante. Só que é aí que entra o X da questão. Nem tudo é garantido na nossa vida. Hoje você pode ter uma coisa, mas amanhã você pode não ter essa coisa. Então vamos dizer que esse indivíduo, para que ele consiga manter essa estabilidade, por exemplo, ele e a sua... meu Deus do céu, é hoje. E a sua mulher estejam trabalhando ali naquela situação. Só que aí um dos dois acaba perdendo o emprego. Vamos dizer que, por exemplo, acontece uma situação e ele acaba sendo mandado embora naquele momento. Como é que fica essa situação ali? Será que ele já está estabilizado? Será que ele já não tem que começar a sair da sua zona de conforto? Outra coisa que pode acabar acontecendo nessa situação é que talvez ele demore para encontrar emprego e talvez ele tenha que fazer algumas mudanças na vida dele, né? Algumas mudanças de custeamento, talvez ele tenha que se desfazer de alguns bens. E aí? Será que o conformismo daquele momento anterior se aplica a essa situação? Muito provavelmente ele vai ter que sair da zona de conforto dele para conseguir sustentar uma vida mais tranquila, né? Obviamente que você não vai ficar sempre correndo atrás de coisas quando isso for desnecessário. Só que é importante ter um pensamento modular. Eu acredito que a gente tem que se adaptar às situações. Existem situações em que vale a pena realmente você correr atrás das coisas, como também vale a pena você ficar um pouquinho mais retraído. Vamos pensar então numa situação de relacionamento, por exemplo. Só dar uma pirragada aqui porque minha garganta tá morrendo. Então vamos lá, vamos pensar numa situação que você está numa festa ou que você vai em algum local social onde existam pessoas
que estejam mais ou menos na sua faixa etária ali, disponíveis para que você tenha um relacionamento. Você observa aquelas pessoas. Primeiramente, você tem essa vantagem, você consegue observar aquelas pessoas. Só que você tem opções. Tem várias opções naquela situação. Você pode simplesmente observar ali, ver a pessoa que você acha mais atraente e enxergar nela, assim, por assim dizer. Você pode simplesmente não chegar em ninguém e ser aquela pessoa mais passiva, né? Esperar que as pessoas venham até você. Ou você pode ser uma pessoa meio a meio, por assim dizer. Nos 3 pontos você pode se dar bem. Tanto aquela pessoa que espera, ela pode esperar e acabar se dando bem dentro dessa situação hipotética, como aquela pessoa que age mais rápido pode acabar tendo vantagem justamente por ser uma pessoa mais decidida e agir com prontidão. Só que olha que interessante, se você ficar no meio termo, né, se você não for nem muito rápido e nem muito devagar, você consegue ter um pouco mais de noção da situação. Então, por exemplo, você está ali naquela situação, vamos dizer que tem ali 3 possíveis pretendentes para você. Eu vou colocar como se você realmente fosse um rapaz, vou deduzir que quem está me ouvindo é um homem, mas se for mulher é só trocar os âmbitos aí. Se bem que no caso da mulher, eu espero que não seja dessa forma. Então eu vou realmente imaginar que é o caso de um homem aqui. Você é um homem e você vê 3 possíveis meninas que podem ser do seu interesse. Tem uma menina que ela é muito bonita, tem uma menina que ela é bonita, mas não é tão bonita quanto a anterior, mas ela é bonita, e tem a menina que é malmé, que você olha assim, talvez se cuidar um pouquinho mais, dá pra dar uma chance pra ela. Sim, eu estou resumindo as pessoas puramente por aparência até aqui. Se o cara que ele for muito ansioso for na mais bonita, ele pode acabar correndo alguns riscos. Por exemplo, ela pode ser uma pessoa de índole e caráter duvidoso. Então, mesmo que ele tenha sucesso, ele pode acabar se prejudicando futuramente. E aí você pode dizer para mim, mas isso você não tem como saber no primeiro contato. Obviamente, no primeiro contato não dá para você conhecer uma pessoa por inteiro, mas existem certas características que você observa em pessoas boas e ruins que você pode colocar na mesa para poder você determinar se é mais provável que aquela pessoa seja uma pessoa adequada. Então você aumenta as chances de você analisar aquela pessoa e entender se é uma pessoa realmente que vale a pena para um relacionamento. Eu imagino que você que esteja me ouvindo vai preferir uma feinha que não te traia do que uma bonita que te traia toda hora. Então é simplesmente você analisar a situação e entender como as coisas funcionam. Você viu aquela menina ali que era tipo muito gata, mas ela é muito snob, tipo, ela ignora as pessoas, ela não cumpre as etiquetas sociais, por assim dizer, então ela não cumprimenta, ou se cumprimenta vai pelas metades. É uma pessoa que está sempre querendo colocar-se num pedestal naquela situação ali, né? Então é a típica pessoa que se patricifica, né? Aquela menina que se coloca no status quo de princesa do baile, por assim dizer. Então talvez não compense muito você querer se envolver com aquela pessoa, mesmo que ela realmente seja um ótimo troféu de ostentação, né? Você fala, peguei a menina mais gata da festa, mas em compensação você vai acabar se prejudicando futuramente. A não ser que você seja aquelas pessoas mais superficiais que realmente só vejam o físico e não tem interesse nenhum de construir relacionamento com aquela pessoa. Se você for na mais ou menos, o que pode acabar acontecendo, né? Outras coisas, vamos dizer então, por exemplo, que se você foi o Gargle Festival, chega lá com tudo e um exemplo bem escroto aqui, você chegou na mina e tem namorado. Eita, aqui tem um rato, olha, bizonho. A menina tem namorado, velho. Como é que você lida com uma situação dessa? Foi o Gargle Fest, nem olhou pra mão da menina lá pra vestir um anelzinho e acabou rodando. Outra situação que pode acabar acontecendo é de, por exemplo, você não perceber que ela não está tão interessada em você. Sim. Mulheres deixam alguns sinais meio que entre aspas, entre linhas, e você pode acabar ignorando isso. E você também não pode ser muito passivo, porque, por exemplo, imagina só que você está aqui na passividade, aqui esperando que as coisas aconteçam, e justamente a menina que vem com você,
é a mina mais feia, com o pior caráter e com o pior tudo possível. Então você tem que ficar mais ou menos no meio termo. Observe a situação, vê uma menina que você acha bacana, vê se ela dá algum sinal e aí você parte pro ataque, entendeu? Eu sei que é um pouquinho complicado, um pouquinho difícil, mas eu acho que dá para você ter uma noção. Dependendo de cada situação, você pode analisar a situação e ver a melhor forma de agir. Existiram situações na minha vida em que eu me dei bem por agir com prontidão, assim como também existiram situações na minha vida onde eu tive vantagem por esperar. Então, é importante você analisar o contexto de cada momento para tomar a melhor decisão possível. Nunca ficar preso a uma única ideia. Seres humanos são diferentes uns dos outros. Pessoas não são iguais umas às outras. É importante a gente lembrar disso. E, obviamente, tentar humanizar as situações o máximo possível. Ou seja, não ficar dependendo muito de internet, de terceiros. O contato que você vai ter com a pessoa face a face, humano a humano, sempre vai ser aquilo que vai ser realmente o mais agradável. Então sim, do meu ponto de vista, o estoicismo, ele tem sim suas virtudes, ou seja, é realmente legal você aprender a valorizar a sua situação e não ficar fazendo caso de qualquer coisa, porém é importante também ser ativo nos momentos certos, porque a vida vai pedir isso da gente. Então era basicamente isso, meu ponto de vista a respeito desses dois temas. Espero que tenham gostado e peço perdão pelos misplays aí, né, pelos errinhos que acabaram acontecendo. Pretendo resolver a situação logo. Então é isso aí. Forte abraço a todos e arrivederci.